Você possui alguma dificuldade para aprender a língua inglesa? Ou até pior, você sabe um pouco de inglês, só que você fica um pouco inseguro na hora de se comunicar, aí você deixa o inglês de lado, você acaba não utilizando ele? Se você se encaixa em algum desses dois cenários, nesse vídeo eu vou te ensinar alguns ajustes, algumas pequenas técnicas para que você consiga aí estar aprendendo melhor inglês e aí com um empurrãozinho você consiga aí estar aplicando melhor a língua inglesa. Fechou? Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Renan Alves, e nesse vídeo eu trago a vocês algumas dicas, técnicas, métodos, enfim, algumas formas para que você consiga aplicar melhor o seu inglês e aí você tenha mais propriedade na hora de utilizá-lo, certo? Então, se você curte o tema do vídeo, já sabe, né? Se inscreve no nosso canal para que você não perca mais nenhum de nossos vídeos, tá bom? Deixa o like, porque o like ajuda bastante. Toda vez que você dá o like no nosso vídeo, nós dois ficamos felizes, tanto eu quanto o Rian, que tá ali no cantinho vendo também. E também, não se esquece de ativar o sininho para que você não perca mais nenhuma de nossas notificações, tá bom? Bom, é nítido que o inglês é a língua mais utilizada nos dias de hoje. Afinal, todo lugar que você for, seja na parte nacional ou internacional, for fazer uma viagem, por exemplo, você precisa ter um pouquinho de inglês para que você consiga se comunicar com outras pessoas. Não só nessa parte de viagens, mas também na parte empresarial. Por exemplo, caso você queira ali conquistar uma vaga de trabalho, geralmente um dos principais cortes que eles fazem na hora da entrevista de emprego é se você tem o tão e querido inglês. E não só também para entrevistas de emprego, como também no próprio trabalho, seja você fazendo uma apresentação, por exemplo, conversar com algum cliente no exterior, ou se não, mandar algum e-mail em específico para o seu chefe, precisa ser esse e-mail em inglês. Portanto, se você quer ter o inglês como diferencial para utilizar frente aos seus concorrentes, ou se não, ter o inglês apenas como um hobby e utilizar quando necessário em suas viagens, então nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas muito boas para que você consiga estar aplicando aí com métodos simples, sem muita enrolação e direcionados apenas ao aprendizado, certo? Um ponto bacana que eu queria reforçar é que eu não sou fluente em inglês, tá bom? Então pode esquecer isso, não sou nenhum professor, não sou nada. Eu sou um estudante de inglês que sabe bem da língua, eu entendo o que as pessoas falam, eu sei me comunicar, consigo escrever bons textos, mas é o necessário, tá bom? Não sou nada nenhum fluente, uma pessoa que ficou anos e anos fazendo intercâmbio, não, nada disso. Uma pessoa que sabe bastante, que sabe se comunicar, sabe conversar, enfim, tranquilo, é o necessário para que você consiga ali ter propriedade na hora de for conversar com alguém, sem muita enrolação e com segurança, certo? Então, sem enrolação, vamos para as dicas. A começar pela dica número 1, que é escutar músicas. Pode parecer meio besta, mas quando você começa a escutar músicas em inglês, você ali automaticamente está acostumando o seu ouvido para que você comece a pegar as letras da outra língua, no caso, língua inglesa. Conforme você vai acostumando o seu ouvido a escutar músicas em inglês, fatalmente você vai pegando algumas letras, pegando algumas referências, algumas expressões, e aí você vai ali acostumando com o tempo. Fica muito mais prático para você, caso você for conversar com alguém e precisa ali escutar o que essa pessoa está falando e interpretar para que você possa responder. Uma coisa que eu aconselho é quando você estiver ouvindo músicas em inglês, você escolher músicas das quais não tenham tantos vícios de linguagem, não tenham tantas gírias e que sejam músicas muito mais fáceis, sem ter aquelas músicas rápidas. Músicas tranquilas, músicas mais light, né? Alguns cantores que eu indico para quem está começando o inglês: Michael Jackson, Queen, Bruno Mars, The Beatles, Drake, Justin Bieber e Sam Smith. Uma segunda dica que eu vou dar para vocês é recorrer a aplicativos que te ensinam inglês. Em específico, vou citar um que eu mais utilizo, que é o Duolingo. No Duolingo, a forma que ele ensina inglês é muito simples e muito rápida de ser aprendido. Parece até mesmo que você está jogando no aplicativo e não aprendendo, o que torna a imersão muito melhor. E o bacana do Duolingo é que ele começa desde o básico até o avançado, onde ele vai ali passo a passo explicando tudo que é necessário, tudo que é importante na língua inglesa. Mas vale ressaltar que só você utilizando o Duolingo, você não vai ser fluente. É preciso que você desenvolva outros métodos de aprendizado para que você consiga ali ter mais propriedade na língua inglesa, tá bom? Terceira dica, que é muito bacana: leia textos em inglês. Toda vez que você começa a adequar a sua visão a estar compreendendo as palavras em inglês, você está lendo ali e imputando na sua mente mais palavras em inglês, novos vocabulários. E aí fica muito melhor para a sua compreensão aprender novas palavras, porque você está aprendendo essas palavras e fatalmente você vai utilizá-las, seja para escutar outra pessoa ou para utilizar em uma conversa.
E é muito bacana essa parte da leitura, porque você vai aprendendo de forma ali indireta. Você nem percebe que está lendo e está aprendendo novas palavras. Em geral, eu indico o básico da leitura, sendo aí livros em inglês, sites em inglês e em revistas, se necessário, né? Para que você consiga estar ali dentro do universo da língua inglesa e você pega ali as palavras mais importantes para o seu vocabulário, tá bom? Essa dica também é muito boa, que é a dica número 4, consumir conteúdo em inglês, porque é extremamente importante que você esteja dentro do universo da língua inglesa e que você ali esteja sabendo o que estão falando e como que você vai estar aprendendo não só as palavras, mas também as expressões, que são as mais utilizadas para quando você for conversar com alguém. Quanto mais próximo da língua inglesa você estiver, melhor a sua assimilação. Portanto, tente ao máximo consumir todos os tipos de conteúdos que você puder em inglês, para que você consiga aprender melhor e não sofrer tanto quando for utilizar o seu inglês. E aí entra alguns conteúdos que são muito importantes para que você aprenda melhor a língua inglesa, como por exemplo, filmes em inglês, séries e também documentários, onde nesses três você pode estar ouvindo, né, tendo o áudio em inglês e a legenda em inglês também, para que você consiga ver tanto a fala quanto a escrita. E futuramente, se você se sentir confortável, você pode tirar a legenda e deixar somente o áudio em inglês. Outro ponto muito bacana também é a parte do podcast. Você escutar conversas de outras pessoas em inglês. Isso só enriquece ainda mais o seu vocabulário e o seu listening. Então, sempre que puder, também recorra a podcasts em inglês, tá bom? Essa dica aqui, eu já faço ela indiretamente desde muito tempo. Então é muito bacana que você também saiba. Que é a dica número 5. Deixar o seu celular em inglês. Pois quando você deixa o celular em inglês, dá uma sensação de que você está vivenciando a língua inglesa todo dia. Porque, afinal, pensa comigo, qual é um dos aparelhos que a gente mais utiliza no dia a dia? É claro, o celular. Se o seu celular ele está em inglês, atualmente, tudo que você estiver lendo será em inglês. Ou seja, você vivenciará aquela língua diariamente, praticamente 24 horas por dia. Menos tempo que você dorme, né? Esse hack de deixar o celular em inglês, ele te ajuda porque ele meio que força a sua mente a estar vendo aquelas palavras em inglês. Mesmo que você não queira, indiretamente você vai estar ali lendo e interpretando o que está acontecendo. Quais são as palavras, como que elas são colocadas e aplicadas nos aplicativos, enfim, você vai estar ali vendo essas palavras em inglês. E aí, você pode até decorar algumas palavras conforme o tempo, mas não serão todas as palavras que você terá na ponta da língua. Por exemplo, caso você necessite mexer em alguma configuração, você estará vendo a configuração em inglês, o que fará com que você precise mexer no seu celular também em inglês e aí aprender mais e mais sobre ele. Então é bacana você deixar seu celular em inglês para caso você queira aprender ainda mais, use ele na língua inglesa, tá bom? Dica número 6, e ela é muito esquecida por várias pessoas, que é escrever textos em inglês. Pode parecer até meio intuitivo isso, mas muitas pessoas têm esse seguinte pensamento. Se eu for viajar, para que eu vou aprender gramática? Não é necessário, só vou falar inglês mesmo, não vou ficar escrevendo nada. E isso é uma verdade, porque quando você viaja, você realmente não escreve tanto, assim conforme você vê nas aulas de inglês. Mas é preciso que você entenda a escrita para que você passe as informações do seu cérebro e que você consiga executá-las e você falar quando necessário. Então, a gramática em si, ela é muito importante. Então, fica aqui uma dica muito bacana, que é, pega algum assunto em inglês, algum tema específico, aleatório, enfim, não sei, pega esse tema e escreve ele em inglês, sem se importar com a gramática, com a forma que você escreveu, se está certo, enfim. Escreve da forma que você entende aquele tema e depois você vai reler o que você escreveu. E claro que você estará matando dois coelhos com um tiro só, porque você estará lendo o que você escreveu e escrevendo novamente ali da forma correta, certo? Dica número 7, e é bem bacana essa dica, que é decorar palavras em inglês. Eu sei que é meio contraditório o fato de você decorar palavras, eu não quero que você decore. Quero apenas que você entenda que existem palavras que são as que repetem mais no vocabulário, ou seja, palavras que são as mais utilizadas. E quando você entende quais são essas palavras e sabe utilizar elas, fica muito mais fácil de você ali conquistar mais vocabulário na língua inglesa. Por isso, a minha dica é foque mais nas palavras que se repetem em inglês. São essas palavras que você vai estar ali tendo mais convivência, que fatalmente vai fazer com que você aprenda muito mais rápido. Algumas dessas palavras que você pode estar aprendendo são elas: be,
get, have, do and say, que são alguns verbos, como também outros verbos de ligação, sendo eles make, stay and turn. A dica número 8 é: faça um diário em inglês, pois quando você está ali escrevendo como foi o seu dia em inglês, fica muito mais fácil de você estar aprendendo a escrita, uma vez que você vivenciou aquilo e você consegue aplicar com mais propriedade o que foi que aconteceu em sua vida naquele dia. No começo, o diário pode até parecer um pouco redundante, com as palavras de eu fui, eu fiz, eu estava, mas conforme você for aprendendo novos vocabulários e se soltando mais na parte da escrita, você fatalmente vai estar aprendendo novas palavras e, consequentemente, reduzindo o número de redundâncias em sua escrita. Um pulo do gato também é você escrever em algum caderno ou escrever em algum lugar onde fique todos os seus textos armazenados, para que você consiga futuramente ver a sua evolução. E você vendo como você escrevia antes e vendo como você escreve agora, você vai notar uma diferença e vai falar: caraca, realmente aprendi. Então faz muito sentido isso, o que vai te motivar ainda mais a continuar escrevendo e aprendendo inglês. Dica muito importante, que é a dica número 9, que é: converse com algum amigo seu em inglês, pois toda vez que você possui um amigo no qual ambos, você e ele, falem em inglês, fica muito melhor a sua comunicação, porque você tem uma pessoa praticamente do seu lado que também fala inglês, que também está aprendendo, e aí vocês dois juntos vão falando e se corrigindo um ao outro, aprendendo com mais facilidade. O ideal é que você tenha algum amigo no qual você tem um grau de afinidade mais próximo, para que você se sinta confortável conversando com ele, sem estar indo inseguro no seu diálogo, tá bom? Para que vocês dois não fiquem sem saber o que falar durante suas conversas em inglês, o legal é vocês estarem procurando por temas da atualidade ou temas abertos, dos quais vocês vão estar ali pesquisando na internet esse tipo de assunto, para que quando vocês forem marcar uma data de conversar, vocês já tenham ali base no assunto e que vocês consigam estar conversando em inglês com muito mais facilidade. Caso vocês não consigam estar falando pessoalmente, o ideal é vocês recorrerem a aplicativos de chamadas de vídeo, como por exemplo o WhatsApp. O WhatsApp ele permite que você converse em vídeo com outras pessoas e você pode estar marcando um horário com seu amigo para simplesmente conversar em inglês, o que vai te facilitar ainda mais a aprender a conversação desse vocabulário. Dica número 10. Anote todas as palavras novas em inglês. E não só as palavras, como também expressões e também as frases, porque é muito importante para você estar sempre aprendendo coisas novas, ainda mais em inglês. Então todas as palavras, frases, verbos, enfim, tudo que você estiver aprendendo em inglês, anote em algum canto, né, algum caderno, enfim, e aí futuramente você consultará aquilo para que você veja as palavras que você aprendeu e que você possa utilizá-las sempre que necessário. Toda vez que você relê o que você aprendeu, fica muito mais fácil para você ver o seu vocabulário sendo evoluído, porque são palavras novas que fatalmente falam com que você aplique elas quando você for conversar ou escrever em inglês com alguém. E aí fica um pulo do gato para vocês. Toda vez que forem aprender algo novo, tentem ao máximo pegar o que você aprendeu e aplicar em algum texto, aplicar em alguma frase. Tente fazer com que aquele conteúdo não fique parado, e sim que você dê continuidade a ele, que você coloque ele na prática para que você aprenda e desenvolva melhor o que você aprendeu de novo, tá bom? Dica número 11. Falar em inglês sozinho. Pode parecer muito contraintuitivo essa dica, mas é muito importante e é assim, absurdo o aprendizado que você tem quando você começa a falar inglês sozinho. Afinal, você estará falando somente consigo mesmo, não terá pessoas do seu lado, não terá ninguém te criticando, te apontando o dedo, enfim, é somente você e você terá muito mais facilidade para se comunicar quando você for falar com alguém. Então, é bacana você recorrer a conversar consigo mesmo, falando ali coisas que você acha necessário, falando algum texto, enfim. Busque sempre estar falando sozinho em inglês quando você tiver um tempo. Espero que você utilize essas dicas que eu falei para vocês, espero bastante, de coração. Lembrando que elas não são a principal forma de você ser fluente em inglês. É necessário que você estude muito, que você aprenda bastante e com o tempo, com muito esforço, dedicação, você vai conseguir ali atingir a sua fluência. Mas é preciso que você se dedique ao máximo. Não é fazendo algumas dicas durante 1 ou 2 meses que você vai estar fluente. Não, é preciso tempo, dedicação e esforço para que você consiga alcançar o que você deseja, que é falar a língua inglesa. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido o tema, tá?
Comenta aqui embaixo se você fala inglês, se você já conversou com alguém em inglês, qual é o seu nível de inglês, pra gente saber um pouco como é que tá bom? E também comenta aqui embaixo o que você sabe em inglês, quais são os conteúdos que você consome, o que você não consome. Comenta aqui pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você não perca a notificação e, claro, o mais importante, deixar o like para fortalecer o nosso canal e ajudar a gente a trazer mais conteúdos. O like é praticamente uma motivação que nós entendemos que nosso conteúdo está bom, que vocês estão gostando e podemos trazer mais conteúdo, podemos trazer mais vídeos para vocês, certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, um grande abraço, tamo junto e é isso, falou!